Poluição sonora é o tema de hoje do MP na TV, com o Dr. Alexandre Raslan, que é o nosso convidado para falar um pouquinho a respeito desse assunto tão polêmico, né, doutor? Barulho é uma coisa que incomoda, é difícil para as pessoas entenderem isso, né? Sim, Não não é muito simples desde isso? que elas experimentem o incômodo, né? Aí elas vão entender muito fácil. É, né? É. Doutor, qualquer tipo de barulho, ele pode ser identificado como poluição sonora? Por exemplo, se eu moro do lado de uma oficina, Sim. que faz muito barulho mesmo, Sim. mesmo no horário comercial, Sim. eu posso fazer uma reclamação diante do Ministério Público? Pode, porque esses limites de decibéis, eles valem para o dia todo. Durante o dia os limites são maiores. Durante a noite os limites são menores. Porque o sossego noturno, ele é muito mais valioso para nós todos, né? Então, se você tem uma atividade lá da sua casa que produz muito barulho, ruído é uma coisa e música é outra coisa. Um ruído, uma oficina produz ruído, barulho. Uhum. Então, se esses barulhos chegam a incomodar, eles podem ser medidos e a gente pode tentar chegar a um bom termo nisso aqui. O que as pessoas têm que ter em consciência também é que elas também produzem barulhos. Né? Então, há de se refletir a respeito de uma tolerância, né? Mas tem uma coisa que é muito simples. O que maltrata na poluição sonora é a intensidade, ou seja, o volume dos decibéis e a intensidade com que eles, a frequência e a intensidade com que eles são, a população é exposta, né? E uma coisa que é muito simples é você, por exemplo, ficar numa sala com ar-condicionado, quando você desliga aquele ar-condicionado, você sente um silêncio extraordinário. Ensurdecedor. Ensurdecedor, um silêncio maravilhoso. Na verdade, as pessoas não podem interpretar essas ações do Ministério Público como uma luta contra o barulho, não. É uma luta contra os excessos, contra os irresponsáveis, que mesmo sabendo que devem cumprir a lei, não cumprem. E dizem, às vezes textualmente em nossos gabinetes, que não vão cumprir, porque não querem cumprir. E aí nos deixa numa situação muito difícil, sob o ponto de vista do nosso maior credor, que é o povo, que é a sociedade. Nós devemos satisfação para o titular desse interesse difuso, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é a sociedade. Então, quando a gente fala de barulho, de lei do silêncio, poluição sonora, às vezes a gente convive com esse barulho sem se dar conta, como o senhor falou mesmo do ar-condicionado, né? O centro da cidade, o centro de Campo Grande, é muito barulhento, né? Eu acho que não há cidade que não produza barulho. Uhum. Eu acredito que o que a gente pode centrar as atenções, na verdade, são para os empreendimentos que causam poluição sonora. Uma coisa tem que ficar clara para todos, é assim, você vai montar uma atividade, você vai construir uma obra, você precisa de pleitear o órgão ambiental, no caso o município, por exemplo, a SEMADUR, uma licença ambiental prévia. Antes de você fincar um prego no local, você precisa de uma licença ambiental. O órgão vai dizer se aquele empreendimento pode funcionar ali, de acordo com o zoneamento urbano, e em que condições ele pode funcionar, em que horários ele deverá funcionar. Então, quando isso não é respeitado, a chance de produção de poluição sonora e de outras poluições são extraordinariamente maiores. Ainda que haja a expedição da licença e tudo seja feito como manda o manual de procedimentos, mesmo a licença ambiental não é uma autorização para o empreendedor fazer o que bem entender. Ela, mais do que direitos para o empreendedor, ela cria obrigações para ele e limites. Por falar em obrigações e limites, a gente fala agora um pouquinho a respeito do Parque de Exposições do Alcide Coelho, onde foi feita a intervenção em relação aos shows. Certo. O Ministério Público se colocou contra aí os shows pela questão do meio ambiente, é isso? Na verdade, nós não nos colocamos contra. Contra o show, né? Não, de maneira nenhuma, nem contra o show, nem contra a Expo Grande. Uhum. Essa, na verdade, é o argumento daqueles irresponsáveis, né, que usam para que a gente tenha a imagem do trabalho enfraquecida. Então, qual que é o problema ali? A exposição tem uma tradição de muitos anos? Tem. Os shows têm a mesma tradição de tantos anos? Não tem. Esses shows são recentes. Ainda que fossem antigos. O que acontece? O que o Ministério Público procurou consensualmente com a Crisul foi um entendimento, um ajustamento de conduta, a exemplo desse,
que nós vamos fazer em breve com um posto de combustível, logicamente que com outras condições. Nada parecido com isso, mas era um consenso. A Acrisul se negou a conversar, a realizar o acordo, abandonou as negociações sem nenhuma satisfação, dizendo que se ia fazer ou não ia fazer. Nós fizemos um levantamento no ano de 2010. Nós tivemos, em média, um show a cada 7 dias na Acrisul. Então, não é só durante a Expo Grande, isso é uma mentira. E todos esses shows ultrapassaram um limite de 45 decibéis para aquela zona no período noturno. Então, de 10 shows que foram medidos, o show que menos ultrapassou o limite chegou a 71 decibéis. O que mais ultrapassou o limite chegou a 82 decibéis. Então, não há como você concordar que uma situação dessa permaneça. Ainda mais quando o parque de exposições como um todo não tem licenciamento ambiental. Nem para atividade de parque, nem para atividade de feira, muito menos para atividade de shows, eventos musicais e rodeios. Então, existem 3 procedimentos de licenciamento ambiental que tramitam no órgão ambiental municipal desde 2004, que estão parados por falta de impulso do interessado, que é a Acrisul. É exatamente o que eu ia perguntar, mas por que só agora tudo isso veio à tona? Não é só agora, é porque a gente precisa esgotar o meio de solução consensual. Então, quando dizem que a gente entra com a ação sem conversar, entramos com a ação sem conversar. Quando conversamos e a conversa não progride e a gente entra com a ação, somos criticados também. Eu prefiro ser criticado da segunda forma, porque foi dada a chance para eles se regularizarem. Eles simplesmente não acreditaram que o Ministério Público fosse tomar uma providência. E esses shows não vão acontecer, doutor? Isso já é uma... Por que está havendo tanta discussão assim? Na a verdade, imprensa tem falado muito, vai ter, não vai ter. Muita gente está falando muita coisa, isso é uma técnica, né? De você criar uma confusão tão grande para driblar o ponto nuclear da história, que é a irresponsabilidade do empreendedor Acrisul no gerenciamento ambiental do seu parque. Isso está escrito, está assinado, e foi o que o Tribunal de Justiça concordou. Agora, se os shows vão acontecer ou não, isso não é um problema do Ministério Público. A decisão judicial não proíbe os shows. A decisão judicial, atendendo um pedido de uma ação civil pública, foi de que os shows podem acontecer, desde que respeitada a lei. E se ela for desrespeitada? Existe uma multa de R$100 mil para cada evento que acontecer em desrespeito à falta de licença ambiental. E essa multa pode ser majorada e outras providências podem ser tomadas também para garantir o efeito prático dessa decisão judicial. Doutor, agora... assunto encerrado, esse parque de exposições, né? Exatamente. Por enquanto. Por enquanto, pelo menos. Vamos falar um pouquinho a respeito desse convênio que o Ministério Público hoje faz com a Águas de Guariroba, falando a respeito dos esgotos de Campo Grande. Mato Grosso do Sul ou Campo Grande? Campo Grande. Águas é só Campo Grande, mas eu acho que isso vale para todo o estado também e seria muito interessante que a gente pudesse fazer a mesma coisa com a Sanesul. Como é que funciona isso? Acontece o seguinte, eu vou te contar só uma breve história. Eu sou nascido e criado aqui, nós já falamos disso aqui. Na minha casa, antigamente, nós tínhamos água tratada, mas não tínhamos esgoto, então furava-se fossa. Então Campo Grande passou um período muito grande sem rede pública de coleta de esgoto e também com uma rede pública de fornecimento de água... Era fossa e poço, né? Fossa e poço, exatamente. Então, qual que é a realidade agora? A realidade mudou um pouco, vem mudando, né? A concessionária comprova para a agência de regulação que cumpriu algumas metas e a situação do saneamento básico no país, ela está tão valorizada, mas tão valorizada, que em 2007 o Congresso Nacional editou uma lei, que é a Lei do Marco Regulatório do Saneamento Básico, em que tem um artigo lá que é autoexplicativo, que ele diz o seguinte: aonde houver rede de fornecimento de água tratada e rede de coleta de esgoto para devido tratamento, a obrigatoriedade da ligação ela é absoluta. Então, toda edificação urbana permanente que tiver à disposição essas duas redes, ela tem que consumir água tratada e destinar o esgoto para tratamento. A exceção a isso é quando não há rede. E aí não é qualquer fossa que tem que ser feita. Existe uma fossa
que também é tecnicamente correta para ser construída. Não essa que é simplesmente um buraco e os dejetos vão sendo jogados ali. E agora o Ministério Público se une para que isso seja massificado. O que a gente quer sensibilizar e conscientizar a população, antes de tomar outras providências legais, de que você pode estar consumindo água contaminada pelo seu próprio esgoto ou pelo esgoto do seu vizinho. Então eu costumo dizer, um exemplo muito simples, você tem um terreno pequeno, né, onde você mora, você tem sua casa, as pessoas costumam fazer a fossa na frente ou na calçada, o que é um absurdo maior ainda, e furar um poço no quintal. Então as pessoas imaginam que no subsolo são dois mundos completamente diferentes, que não se comunicam. Isso é uma grande mentira, né? Isso é uma grande mentira. A água que eu coleto para o meu consumo, ela pode estar sendo contaminada pelo meu próprio esgoto. Aí as pessoas vão dizer, mas eu preciso pagar a ligação. Bom, a lei garante a cobrança da ligação. O contrato que foi feito em 2000 com os acionistas anteriores já previa isso, inclusive no edital. Então, se fizer ligação de esgoto para todo mundo de graça, vai subir o preço da água, porque vai haver um desequilíbrio econômico e financeiro no contrato, além do reajuste anual. E quem não tem dinheiro, doutor? Existe uma tarifa social para isso, existe um decreto municipal, um regulamento de serviço, as pessoas têm que ir atrás disso, né? E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, as pessoas reclamam, vai aumentar o valor da minha conta. Vai, mas você precisa economizar água. Você não deve lavar mais a calçada da sua casa com água. Sou Mato Grossense, já está na hora de parar com isso, né? E já passou da hora. Já, né? Já passou da hora. Então, as pessoas têm que entender que o orçamento doméstico, ele tem que ser também sustentável. Então, se eu gasto R$100 de água por mês e eu vou aderir à rede de esgoto, ela pode ir para 170. Mas se eu consumir a água de um jeito mais inteligente, ela pode não aumentar tanto. E uma coisa que é interessante é o seguinte, muito se reclama do aspecto individual, mas o saneamento básico é uma forma de prevenção da saúde coletiva. Então, você diminui uma série de doenças, você diminui uma série de atendimentos médicos em postos de saúde, e os empresários também precisavam ficar atentos pelo seguinte, quando há menos doenças, há menos licenças para a saúde dos funcionários. Então você tem a sua equipe trabalhando sempre. É a economia inteligente, né? A escola também. Há escolas em Campo Grande que não consomem água tratada, escolas particulares. Elas vão ser chamadas a isso. Hotéis em Campo Grande que utilizam poços. Hospitais, clínicas médicas, restaurantes. Então, será que quando eu entro em um hotel para me hospedar, ou quando eu entro num restaurante, será que a água que está sendo usada ali, ela é tratada? Então eu reclamo de mim, né, que não quero me ligar porque vou ter uma despesa, mas e quando eu vou ao restaurante? E quando eu vou levar o meu filho para a escola dele? A escola tem água tratada? O meu filho está exposto ao que na escola? Bom, esse é um assunto que a gente pode voltar aqui para conversar um pouquinho mais, né, não há dúvida doutor? nenhuma. Nós vamos conversar um pouquinho mais. Fica aqui o convite, doutor Alexandre, para a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua atenção e voltamos na semana que vem para falar um pouco mais de Ministério Público e todas as suas ações. A gente se vê. Tchau!